Oi, pessoal. Hoje, dia 4 de abril, aula 14 do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica em um ano. Nós estamos no artigo 9 do Credo. Estamos, artigo 9, falando sobre a Igreja. Creio na Santa Igreja Católica, né? Esse é o artigo 9. Igreja é um estudo da teologia, um tratado chamado Eclesiologia. Então, na aula passada, nós começamos a falar da eclesiologia, mais essa aula de hoje, 14, e vamos ficar ainda mais 3 aulas. Então, a aula 15, a aula 16 e a aula 17. Até o dia 24 de abril, nós estaremos falando sobre a igreja. Portanto, um mês inteiro só estudando a igreja. Aí, então, é que nós passamos para o artigo 10, que é creio na remissão dos pecados. E depois na comunhão dos santos, etc. Então, artigo aqui é artigo do credo. Nós estamos seguindo o credo, ponto por ponto daquilo que nós cremos. Então, vamos lá hoje trilhando esse caminho de eclesiologia, estudando a igreja. Por que tantas aulas sobre a igreja? Olha, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber que nós não somos, o Papa Francisco tem falado muito isso, uma ONG, uma organização não governamental. Nós não somos uma entidade como um grêmio estudantil, como um partido político, como uma associação de moradores. Nós somos uma realidade mística, né? É disso que vai tratar esses números do catecismo que nós estamos vendo. Bom, então começando hoje no número 758. Um projeto nascido do coração do Pai. A igreja tem sua origem na Trindade, né? A igreja começa na própria comunhão de vida divina, as pessoas da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Digamos que a igreja é um ícone da Trindade, portanto. Esse é um tema caro ao cardeal Bruno Forte, um grande teólogo italiano. Igreja ícone da Trindade. E a igreja, 760, é prefigurada desde a origem do mundo. Os santos padres diziam: o mundo foi criado em vista da igreja. Quando falamos igreja aqui, irmãos, não pense na instituição que tem o CNPJ tal. Não pense na instituição que tem uma sigla, Igreja Católica Apostólica Romana. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando dessa realidade espiritual, né? Que é muito mais ampla do que essa que tem um CNPJ, um endereço. O mundo foi criado em vista da igreja. A igreja é expressão da unidade do gênero humano, portanto. A igreja, olha que frase. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Santo Epifânio. A igreja é a finalidade de todas as coisas. O mundo foi criado em vista da igreja. Era assim que os primeiros cristãos viam a igreja. Portanto, quem quer conhecer o cristianismo na sua raiz, acaba se deparando com essa verdade. Muitos são os casos de cristãos protestantes que começam a estudar a patrística. A patrística é esse período dos primeiros séculos da igreja e acabam se convertendo à igreja católica. Isso aconteceu com o cardeal John Henry Newman, que era anglicano, era um sacerdote, um bispo anglicano, começou a estudar a patrística, se converteu para a igreja católica. Isso aconteceu com Chesterton, um grande pensador também britânico, que era ateu, na verdade, e começou a se converter à igreja anglicana, estudou a patrística, virou católico. Isso aconteceu, enfim, com várias outras pessoas, por exemplo, Scott Hahn. Scott Hahn é o nome, que eu até vou colocar o nome dele aqui, porque realmente fica a sugestão. Quem quiser ler os livros de Scott Hahn.
Ele era um pastor presbiteriano dos Estados Unidos e se converteu ao catolicismo. Escreveu alguns livros como O Banquete do Cordeiro, em que ele fala da Eucaristia. Escreveu um outro livro chamado esqueci agora o nome do livro. Todos os caminhos levam a Roma. Sugestão. São apologetas ou apologistas. O que são apologetas? Uma apologia é uma defesa argumentativa. Então, um apologista ou um apologeta, tanto faz, é alguém que defende a fé. Defende a fé diante de um mundo descrente. Então, você quer conhecer esse grande apologeta dos nossos tempos, Scott Hahn, compre os livros dele que você não vai se arrepender. Bom, seguindo então, eu estava dizendo que quanto mais a gente mergulha nos padres da igreja, quanto mais se trata de conhecer as origens, mais se tem em grande conta a igreja. Essa ideia Jesus sim, igreja não, isso é de alguns anos para cá. Nunca foi assim, né? Nunca foi assim. O cristianismo é essencialmente eclesial, uma religião comunitária. 761, a igreja é preparada na antiga aliança. Então, quando Deus manda Abraão partir de sua terra, seguir para a terra que ele vai indicar, promete a Abraão que vai se formar um grande povo de seus descendentes, ali está a origem da igreja, prefigurada ali. Israel deve ser o sinal de congraçamento futuro de todas as nações. Então, o antigo povo de Israel, o Antigo Testamento todo, é a prefiguração da igreja. Tudo aquilo que aconteceu com a história de Israel foi em vista de chegarmos à igreja. 763. A igreja foi instituída por Cristo. É o primeiro dom de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, do seu coração aberto pela lança, fez jorrar sangue e água. João 19. O que São João quer dizer com isso? Lembre-se do texto do Gênesis, quando o homem, criado por Deus, se sente só. Não é bom que o homem seja só, disse o Senhor. Então, Deus criou da terra todos os animais, entregou tudo ao homem, o homem deu nome a tudo, mas não se sentiu satisfeito, realizado. Então Deus fez cair um sono no homem, ele dormiu profundamente, e da costela do homem Deus tirou Eva, a mulher. E então, quando São João descreve esse tema, que nós vamos ver sexta-feira santa, Jesus, que é o novo Adão, que dorme o novo sono, e Deus tira da costela do novo Adão a igreja, sua esposa. O sangue e a água, que jorram do coração de Jesus, são os sacramentos da igreja, o batismo e a Eucaristia. 767. A igreja manifestada pelo Espírito Santo. A igreja é, por sua natureza, missionária. E o Espírito Santo dota a igreja de dons hierárquicos e carismáticos. Nós vamos ver mais à frente o que são carismas, esses dons do Espírito Santo. A igreja consumada na glória. Aqui no número 769 se fala que a consumação da igreja não acontecerá sem grandes provações. Nós já apontávamos para isso na aula passada. A igreja não vai terminar os seus dias aqui na Terra com números de excelência. Pelo contrário. Basta ler as cartas de São Paulo, basta ler o Apocalipse para saber. A igreja vai minguando. A igreja vai diminuir do tamanho. É assim que ela começou na história, depois dos apóstolos, começou com um pequeno número, e é assim que ela vai terminar também.
Então é uma ilusão pensar em sermos a igreja das maiorias. Não vamos ser a igreja das maiorias. E é inútil ficar esse desespero. Agora, por exemplo, estamos esperando os números do novo censo, né? Quantos por cento de católicos deixaram a igreja? Quantos por cento deixaram de ser cristãos? Para nós não tem novidade, porque para nós, volto a dizer, a igreja não é uma organização humana, não é uma organização nossa, né? Então vamos mudar a doutrina para ver se para de sair gente da igreja. Não, não. Lembre-se quando Jesus falou que a carne dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida? Muitos começaram a abandonar Jesus. Jesus não foi atrás dizendo assim: ei, gente, volta aqui. Não, eu não quis dizer isso, eu estava falando só um símbolo. Não, não. Jesus vira para os 12 e fala: vocês não querem ir embora também? Jesus não tem compromisso com quantidade. Nós não estamos interessados em ter igreja cheia. É claro, nós precisamos melhorar nossa acolhida. Nós precisamos ser sinal da caridade de Cristo, da misericórdia de Cristo. Isso sim. Então, quando alguém se afasta da igreja por culpa nossa, precisamos bater no peito, reconhecer. Nós erramos. Mas as pessoas saindo da igreja porque não gostam de ouvir a doutrina, porque queriam que a igreja mudasse a liturgia, queriam que a igreja adequasse as leis, as suas leis ao pensamento do nosso tempo, isso não existe, né? Isso não existe. Nós não estamos aqui para ter igreja cheia. Nós não estamos aqui para ter sucesso. Portanto, a verdadeira igreja de Cristo tem compromisso com a verdade e não com sucesso midiático. O mistério da igreja, 770. Então aqui é interessante, ele fala, a igreja está na história, mas ao mesmo tempo transcende a história. Ela é ao mesmo tempo visível e espiritual. Terrestre, mas com bens celestes. Ela é humana, mas divina. Ela é presente no mundo, mas ela é peregrina. Está indo para um outro mundo, né? O céu. Então essas duas dimensões da igreja. Tem a dimensão visível, né? Somos nós que estamos nos reunindo nas nossas igrejas de pedra. Essa é a dimensão visível. Mas não podemos esquecer, tem uma dimensão invisível. A igreja não é apenas a soma das partes, né? Então não podemos dizer assim, a igreja somos nós, a igreja somos nós. Só nós. De modo que, se estamos numa sala reunidos, todos se levantaram e foram embora, acabou a igreja então? Como se diz, né? O último que sair apaga a luz? Acabou a igreja? Não, não. Mesmo que todos os membros hoje na igreja saíssem, vamos imaginar, se hoje todos os membros da igreja católica, todos os membros do cristianismo apostatassem. Apostasia quer dizer abandonassem a fé. A igreja teria acabado? Não, porque a maior parte da igreja não está na terra, está no céu, né? Então nós precisamos lembrar disso. A igreja não é só isso que nós vemos. Eu, pessoalmente, preciso me agarrar a essa ideia, que não é uma ideia, é uma matéria de fé, é um artigo de fé. Imagine quando eu estou celebrando a Eucaristia numa comunidadezinha do interior, que pouquinha gente, as pessoas nem estão prestando atenção. Humanamente falando, se a gente olha para o lado, dá vontade de ir embora. Dá sono. Dá desânimo. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja acontecendo tanta coisa na sua comunidade que dá vontade de largar tudo. Abandonar o ministério, abandonar a coordenação. Larga esse negócio de igreja para lá. Esse negócio de igreja é só picuinha, é só fofoca, implicância, confusão. Eu vou viver minha vida tranquilo. Lembre-se, igreja não é só isso. Isso aí é uma rugazinha da igreja. A igreja é linda. A igreja é linda. Se não está, a face da igreja que você está enxergando não é linda, o problema é o ponto de vista, problema de perspectiva. Porque a igreja é linda, porque a igreja é santa, porque a igreja é formada, sobretudo, por Cristo, que é a sua cabeça, a Virgem Maria, os santos todos da corte celeste, né? Os anjos. Então a igreja é linda. Se não está aparecendo para você, alargue a sua visão, porque a igreja é mais do que isso
que está aí aparecendo no seu quadro. 772. Por estar ela unida a Cristo, a igreja também é mistério. Não é só Cristo que é mistério. A igreja também, por estar unida a Cristo, é mistério. Aí tem uma frase do Papa São João Paulo II, no número 773, né, que fala que a igreja é mais marial do que petrina. Né? Mais marial do que petrina. Em que sentido se diz isso? Ela é marial, ela tem em Maria o seu ícone, né? A sua imagem, porque Maria é virgem e mãe, que Maria que dá à luz o Cristo. Lembra do livro do Apocalipse, capítulo 12? Aquela visão, leitura que nós temos na festa da Imaculada, na festa de Nossa Senhora Aparecida também. Estava lá uma mulher grávida, prestes a dar à luz, e o dragão quer devorar o fruto desse ventre. Quem que é essa mulher? Essa mulher é a igreja. Está representada aqui na visão profética de São João, está representada por Maria Virgem. Maria é essa dimensão materna da igreja. E Pedro é a dimensão institucional. Portanto, a dimensão marial da igreja antecede sua dimensão petrina. Os poderes que Jesus deu à igreja por meio de São Pedro. 774. Ele diz aí que a palavra grega mysterion foi traduzida como mistério e também como sacramento. Portanto, são as duas dimensões da igreja. A igreja é mistério porque ela é algo invisível, mas é sacramento. Assim como os 7 sacramentos são sinais visíveis. O batismo é realizado com água, mas tem algo que está invisível unida à água, a palavra de Deus. A Eucaristia é celebrada com pão e vinho, mas tem algo que está invisível, que é a transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo. É a mudança que acontece. Então a igreja é mistério e é sacramento. Ela é invisível e visível ao mesmo tempo. Por isso se diz que a igreja é o sacramento universal da salvação. O Concílio Vaticano II diz isso. Lumen Gentium, número 48, famoso número 48 desta grande constituição sobre a igreja. Então, a igreja é o sacramento da união íntima dos homens com Deus e, ao mesmo tempo, como eu já disse no início da aula, é o sacramento da unidade do gênero humano. 775. Agora, passando para os 781. Aí, esse parágrafo 2 diz, falando como que a igreja é o espelho da Trindade aqui no mundo, Ela é o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. O que significa que a igreja é o povo de Deus? Mais uma vez, retomando Israel como povo, Deus estabeleceu um povo como figura daquela nova e perfeita aliança que vai ser realizada na igreja. Então, ela é o povo de Deus. Não é Deus que pertence ao povo da igreja. Deus não é propriedade nossa. Deus não está trancado dentro da igreja. É o contrário. Nós é que somos propriedade de Deus. O Papa Bento XVI costumava dizer, nós não somos os donos da verdade. Pelo contrário, a verdade é que é nossa dona. A verdade é que nos possui, e não nós que possuímos a verdade. A pessoa torna-se membro desse povo. Vamos imaginar um povo qualquer, o povo brasileiro. Como é que alguém se torna membro, cidadão desse povo brasileiro? Tirando uma certidão de nascimento ou tendo um passaporte brasileiro, tendo um documento. Como é que alguém se torna membro desse povo de Deus que é a igreja? Pelo batismo. O batismo insere a pessoa nesse povo. Esse povo tem um chefe. Assim como o nosso povo brasileiro tem um chefe, tem um presidente da República.
Esse povo que é o povo de Deus tem um chefe, que é Jesus Cristo, que está no céu, mas está governando a igreja por representantes, que são os bispos. Representantes do Cristo cabeça. A condição desse povo, né, a cidadania desse povo, é a dignidade de filho de Deus. A lei desse povo é o mandamento novo, a caridade. A missão desse povo é ser o sal da terra e a luz do mundo. A meta desse povo é o reino dos céus. Aí no número 783 e seguintes, ele aborda um tema que vai ser desenrolado lá na frente, então eu não vou entrar muito, né? Ele fala do povo sacerdotal, profético e régio. O que é isso, né? A igreja é o povo de sacerdotes, profetas e reis. A tríplice função de Cristo, né? As três instituições do Antigo Testamento. Você vê o Antigo Testamento, você vê esses três aqui eram ungidos no Antigo Testamento. Os sacerdotes eram ungidos, os profetas eram ungidos e os reis eram ungidos. Então, essas três instituições eram figura de Cristo. Cristo é o único sacerdote, o único profeta, o único rei por excelência. E nós somos um povo, por sermos os membros do corpo de Cristo, somos um povo sacerdotal, um povo profético, um povo régio, povo de reis. Né? Tem uma música que nós cantamos na quinta-feira santa pela manhã, na missa do Crisma, na catedral, né? Povo de reis, Assembleia Santa. É a visão do Apocalipse. O Apocalipse diz isso, né? Um povo de reis. Quer dizer que por nós sermos filhos do rei, nós somos reis. Lembra do Apocalipse? Uma multidão de reis depositavam suas coroas diante do trono e do cordeiro. Né? Nós, como diz aquela frase, né, para-lama de caminhão, nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Né? Nós somos reis pelo batismo. Logo após o banho batismal, nós ungimos a pessoa na fronte com crisma. Agora fazes parte do povo de Deus, sacerdotes, profetas e reis. O que é a missão do a missão sacerdotal da igreja? É a liturgia. Santificar, a missão de santificar o povo. A missão profética da igreja é a palavra, a missão de ensinar. E o povo régio, a igreja, a dimensão régia, né? É o governo, ou a caridade, né? Vamos dizer a caridade. Apacentar ou governar. Né? Então, essa é a tríplice missão de Cristo e, portanto, a tríplice missão da igreja. A igreja existe para quê? Para essas três coisas aqui. Para santificar, mediante os sacramentos, pela liturgia. Para ensinar, termos conhecimento de Deus. A palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos ensinar, né? A doutrina. E apacentar o povo, governar o povo pela caridade. A tríplice dimensão da igreja. Como eu disse, mais à frente nós vamos falar disso, e aí eu não vou nem aprofundar muito, que eu já expliquei aqui o que é. Né? Número 783 até o número 786. Bom, falamos da igreja povo de Deus. Agora a igreja corpo de Cristo. O que significa a igreja corpo de Cristo? São Paulo diz isso, né, que a igreja é um corpo. Quando se fala de corpo, se fala também... São Paulo usa essas duas expressões. Né? Vamos de novo para a lousa aqui. O corpo e a esposa. Por isso aqui em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz assim: assim o esposo deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. O esposo é a cabeça da esposa. Então, essas duas comparações aqui
aparece aqui no capítulo 5 de Efésios, elas são correlatas. A igreja é como o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Primeira carta aos Coríntios, Paulo desenvolve isso. E ao mesmo tempo, a união de Cristo, né, o esposo, com a esposa, a igreja. Então a igreja, corpo de Cristo, tem 3 aspectos, 789. A unidade de todos os membros em si. Então nós somos membros uns dos outros. Aquele texto famoso de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em que ele fala que não há competição entre os membros, né? Eu sou a orelha, não sou os olhos, portanto, eu sou mais importante. Não existe competição entre os membros do corpo. Cada membro desempenha uma função, todos em harmonia, todos colaborando uns com os outros, né, para que o corpo esteja vivo, tenha saúde. Assim é a igreja. Existe a hierarquia, existem os religiosos, existem os leigos. Não existe um mais importante que o outro. Né? Para que existe a hierarquia, os sacerdotes? Para servir o povo. O título mais importante do Papa é servo dos servos de Deus. O sacerdote está aqui para servir o povo. Não é à toa que na Quinta-feira Santa, quando Jesus institui a Eucaristia, nós fazemos o que na missa? O lava-pés. Né? Sacerdócio é serviço. Então, não existe. A hierarquia na igreja não é uma questão de poder, não é uma questão de status, é uma questão de serviço. Então, igreja, corpo de Cristo. Um só corpo. A unidade do corpo na diversidade dos membros, 791. A diversidade só colabora com a unidade do corpo. Né? Imagina se todo o corpo fosse só a orelha, né? Diz o apóstolo Paulo. Então a diversidade dos membros colabora para a unidade do corpo. 792. Deste corpo, Cristo é a cabeça. Aqui, 795, tem aquela teoria que nós já falamos, né? A doutrina de Santo Agostinho, Christus totus. Lembra? O Cristo total é Jesus mais a igreja. Jesus mais a igreja formam um todo. E aqui o catecismo traz algumas citações importantes de 3 santos importantíssimos, 4 santos importantíssimos. Primeiro, Santo Agostinho, né? Tratado sobre o Evangelho de São João. Nós nos tornamos não somente cristãos, mas nós nos tornamos o próprio Cristo. Santo Agostinho. Depois, citando São Gregório Magno, nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja. Nosso Redentor é uma só pessoa com a Igreja. Depois, citando Santo Tomás de Aquino, cabeça e membros são como uma só pessoa mística. E a grande Santa Joana d'Arc, no seu processo, ela diz: quanto a Jesus Cristo e a Igreja, parece-me que são uma só coisa. Então é aquilo que eu dizia. É uma grande ignorância teológica e espiritual separar a Igreja de Cristo. Jesus disse aos apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Simples assim. Né? Nós temos que amar a igreja porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja forma uma só pessoa com Cristo. Então, 796. Há uma distinção. Não é que se misturou Cristo e a igreja é uma coisa só. Não. Assim como acontece com o matrimônio. São 2 pessoas formando uma só carne. Né? Então, há uma distinção dos 2 numa relação pessoal. Então, igreja povo de Deus, igreja corpo de Cristo. Agora, 797, igreja templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Aí, aquilo que eu já falei aqui também, né? Santo Agostinho, mais uma vez, o grande Santo Agostinho. Aquilo que é a nossa alma em relação aos nossos membros é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo. Ou seja, o que é a minha alma, fazendo com que esse meu corpo esteja vivo, animando, anima, alma em latim, anima, animando o meu corpo, fazendo com que o meu corpo seja animado, quer dizer, com alma,
O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é que faz com que o corpo de Cristo esteja vivo, né? Então a igreja é o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo resolvesse sair da igreja, a igreja desmoronaria. Por que a igreja está de pé até hoje? Apesar dos nossos pecados, apesar de tantos escândalos, apesar de tantos exércitos que se levantaram contra a igreja. Como é possível? Como é possível explicar isso? A instituição igreja continua de pé. E muito bem, obrigada. Só tem uma explicação, queridos. O Espírito Santo que governa a igreja, né? Então eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte, quando a pessoa fica perguntando assim, mas eu não entendo, eu não aceito tal doutrina, eu queria entender tal coisa, por que isso, por que aquilo? Queridos, a parte mais importante do credo é o artigo 9, que é o que nós estamos estudando. Creio na Santa Igreja Católica. Ao invés de eu ter que ficar me convencendo de cada coisa que a igreja ensina, basta eu aceitar que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Basta eu aceitar que Jesus não mentiu quando disse aos apóstolos: e as forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se eu creio nisso, eu posso ficar sossegado. O que a igreja está ensinando é a verdade. Ponto. Eu creio para compreender. Primeiro eu creio. Se a igreja diz que é assim, eu aceito. Depois eu vou tentar compreender. O problema do mundo hoje é isso, né? As pessoas querem primeiro entender para ver se vão crer ou não. Não, queridos. A igreja é mistério. Portanto, é uma questão de fé. Não é fé cega. Eu creio para depois entender. Mas sem crer primeiro, sem me submeter a essa verdade, que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja, não adianta eu querer entender se eu não crer nisso. É curioso que tem uma grande parcela do cristianismo hoje, não católico, que diz que o Espírito Santo estava ausente da igreja durante 1500 anos. Que foi só na Reforma Protestante que Martinho Lutero recriou a igreja. Meus irmãos, se a igreja estava toda errada, então Jesus mentiu quando disse que as forças do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas havia corrupção. Havia e há, como sempre houve. Mas a igreja católica fez a Inquisição. Sim, não só a igreja católica, também os protestantes fizeram a Inquisição. Sabia que os protestantes em alguns países queimaram mais bruxas na fogueira do que os católicos? Mas tem abuso sexual. Tem abuso sexual na escola, na família, na igreja XY. Né? Então, ou nós cremos que o Espírito Santo conduz a igreja e que o que a igreja diz é Jesus que está dizendo, ou então vamos fechar o livro, vamos parar de estudar e vamos para casa fazer outra coisa. Certo? Por isso aqui, como eu disse, vamos ficar todo esse mês de abril estudando sobre a igreja, porque é a parte principal. Não é que a igreja seja mais importante que Cristo, não, pelo amor de Deus. É que se eu entender isso, que a igreja, o que é a igreja, o resto tudo vai entrar mais fácil na minha mente. Tá certo? Bom, aí ele fala no número 799, ao falar da igreja como templo do Espírito Santo, ele fala sobre os carismas. São graças especiais do Espírito Santo. Sejam os extraordinários, São Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 13, capítulo 14, ele fala do dom das línguas, o dom da cura, o dom da fé, são dons extraordinários. E tem os dons simples, humildes, né? O dom da caridade, o dom do governo. Então todos esses dons, todas essas graças que o Espírito Santo dá, estão ordenados para a edificação da igreja. Todos os batizados recebem graças especiais do Espírito Santo, recebem dons. Por exemplo, a vocação específica é um dom do Espírito Santo, é um chamado. O Espírito Santo capacita todos os batizados para servir em alguma posição na igreja. Para a grande maioria, ele dá o dom do matrimônio, constituir família. Por isso a maioria dos católicos são casados, é casada, né? Edificar a família.
Alguns são chamados para testemunhar Cristo de uma maneira radical, são os religiosos. Outros são chamados para representar o Cristo cabeça, que são os sacerdotes. É o que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá certo? Então, nós terminamos aqui. Eu não vou entrar, vou parar aqui no 810, né? Porque hoje nós iríamos até o 812. Mas aqui nós vamos começar no 811. Vou deixar para a próxima aula. Vamos falar das 4 notas da igreja. O que são as 4 notas da igreja, né? As 4 notas da igreja: una, santa, católica e apostólica. São as 4 características, os 4 atributos da igreja, né? A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e ela é apostólica. É o que nós vamos ver na próxima aula. Se você tem alguma pergunta, escreva, por favor, aqui, mande por e-mail a pergunta. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, por favor, e assim você me ajuda, né, a evangelizar. Até a próxima aula, se Deus quiser.